Em discurso de despedida como Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge pede que a sociedade e o judiciário estejam alertas a pressões contra a democracia. Deputado oferece R$10.000 para quem matar um suspeito de assassinato no Espírito Santo. R$10.000 aqui do meu bolso, quem mandar matar esse vagabundo. A Justiça do Paraná revoga a prisão de Cristiana Brites, acusada de participação no assassinato do jogador Daniel Correa. Médicos adiam para a semana que vem a alta de Jair Bolsonaro. Equipe de Paulo Guedes não desistiu de criar um novo imposto. A imagem de um redemoinho que se formou durante uma queimada em Goiás. Número de incêndios no Pantanal supera em mais de 300% o registrado no ano passado. CPI sobre a tragédia de Brumadinho pede um indiciamento em inquérito de 13 pessoas por homicídio. Projeto que dá prioridade na matrícula. Está no ar o SBT. Boa noite. Boa noite. Um adolescente foi morto em uma tentativa de assalto quando estava a caminho da escola em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O jovem estava em um ponto de ônibus quando assaltantes exigiram que ele entregasse o celular. O garoto resistiu. E a seguir, fogo destrói mais de 35 mil hectares no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Vereadores de Salvador aprovam o projeto de lei que proíbe o carnaval de rua na quarta-feira de cinzas. A gente volta já já. A polícia procura o homem que matou a tiros um policial militar aposentado durante um assalto em São Paulo. O ex-policial fazia um bico como segurança. Câmeras de segurança. A Câmara Federal aprovou um projeto de lei que garante prioridade nas matrículas em escolas públicas para os filhos das vítimas de violência doméstica. E hoje, no Distrito Federal, um novo caso foi registrado, porque uma mulher morreu depois de ser esfaqueada pelo ex-marido. Lilian. Às vésperas de completar 1 ano e meio da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a família da vereadora criticou a possibilidade de federalização do caso. Os parentes cobram avanços na investigação. Nós não vamos parar. Um deputado estadual do Espírito Santo ofereceu no plenário R$10.000 para quem matar o responsável pelo assassinato de uma mulher. A Ordem dos Advogados do Brasil repudiou esse discurso. Enquanto instituição não pode concordar com isso. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Em janeiro deste ano. O presidente Jair Bolsonaro teve a alta adiada para a semana que vem. Ele se recupera da cirurgia para a correção de uma hérnia. De acordo com os médicos, Bolsonaro já está recuperando movimentos do intestino, mas ainda precisa de descanso. A previsão de alta. E mesmo com a sonda nasogástrica, o presidente Jair Bolsonaro manteve a tradição e fez há pouco uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Bolsonaro. O Ministério da Economia não desistiu de criar um novo imposto. O substituto de Marcos Sintra, secretário da Receita, defensor de um imposto sobre movimentação financeira, que foi demitido ontem, ainda não foi escolhido. A proposta de criar um 35 novo... mil hectares do Pantanal mato-grossense já foram consumidos pelo fogo. Ninguém ficou ferido. O ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, recebeu alta depois de ser internado no Hospital das Forças Armadas. Pontes era esperado em uma audiência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Marcos Pontes passou mal. O empresário Marcelo Odebrecht, condenado na Operação Lava Jato, conseguiu progressão do regime graças às provas apresentadas no processo que investiga o esquema de corrupção na Petrobras. Ele deixou a prisão domiciliar e agora cumpre pena em regime aberto. A primeira visita de Marcelo foi à sede da construtora da família em São Paulo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu um habeas corpus ao ex-deputado federal Índio da Costa. Ele estava preso desde a última sexta-feira. Índio da Costa é investigado pela Polícia Federal no inquérito que apura um suposto esquema de fraude contra os Correios, envolvendo organização criminosa e corrupção.
Raquel Dodge participou hoje pela última vez da sessão plenária do Supremo como Procuradora-Geral da República e fez um discurso em defesa da democracia. Para que permaneçam atentos. Problemas relacionados à saúde dos motoristas contribuíram para 250 mil acidentes de trânsito nas rodovias federais nos últimos 5 anos. Acontece mais do que... O Ministério da Infraestrutura disse que as propostas de mudanças no Código Brasileiro de Trânsito visam desburocratizar e agilizar processos, modernizando o sistema e facilitando a vida do cidadão. O incêndio atingiu, no fim desta tarde, um hospital particular na zona norte do Rio de Janeiro. O repórter Tchê Oliveira está no local. Boa noite, Tchê. Como está a situação dos pacientes do hospital nesse momento? Boa noite. A situação agora no momento é de transferência desses pacientes para outras unidades de saúde. Foi montado praticamente um verdadeiro mutirão entre médicos, profissionais de saúde, enfermeiros. Toda a área está isolada para facilitar a movimentação das ambulâncias para que essa transferência seja realizada o mais rápido possível. Por enquanto, não há informações de feridos, já que a grande parte dos pacientes acabou sendo atingida pela fumaça que saía do subsolo onde aconteceu esse incêndio, que aconteceu num gerador que ficava no subsolo. Os outros andares não chegaram a ser atingidos pelas chamas, o fogo já foi debelado, mas nesse momento a principal preocupação é com a transferência desses pacientes. A gente percebe aqui na região também a busca de parentes por pessoas que estavam internadas, já que por enquanto não há uma lista desses pacientes que estavam dentro da unidade de saúde. É um hospital muito importante aqui na Tijuca, na zona norte do Rio, e a movimentação que a gente vê aqui nesse momento são das ambulâncias transferindo. Raquel. Obrigada, Tchê. E em instantes, começa amanhã o período de saques do Fundo de Garantia. Sistema criado pelo Conselho Nacional de Justiça deverá agilizar o processo de adoção. Você vai ver já já. Lavar o cabelo. A Caixa Econômica Federal começa a liberar amanhã o saque de até R$ 500 do Fundo de Garantia. Quem tem conta no banco receberá um depósito automático. E os primeiros a receber serão os nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Muitos brasileiros pretendem quitar as dívidas com esse dinheiro. Quitar o cartão de crédito, sem dúvida, é um bom negócio. O setor de serviços teve um crescimento de 0,8% em julho, comparando-se com junho, de acordo com a pesquisa mensal feita pelo IBGE. Em relação a julho do ano passado, os serviços cresceram 1,8%. Esta é a quarta taxa positiva do ano, puxada pelos serviços de informação e comunicação. Desde o ano de 2011, o setor de serviços não tinha este avanço. Executivos de 145 empresas enviaram hoje uma carta ao Senado dos Estados Unidos pedindo a aprovação de leis mais rígidas sobre o controle na venda de armas de fogo. Senadores vão reagir a essa nova pressão. E o Atlético Paranaense joga por um empate contra o Internacional na semana que vem em Porto Alegre para conquistar o título da Copa do Brasil. O chamado Furacão ganhou o primeiro jogo da final ontem em Curitiba. Um novo sistema criado pelo Conselho Nacional de Justiça facilita o encontro entre crianças que vivem em abrigos e famílias que sonham com a adoção. A partir do mês que vem, esse sistema vai funcionar no país inteiro e beneficiar principalmente as crianças maiores de 8 anos que enfrentam dificuldade na procura de um lar. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Eu acho que é muito